Galerinha, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. Vai começar a aula do meu pai, que é o Michel Alisson. Obrigado, filho. É só uma piadinha, pessoal. Olá a todos. Dando continuidade, então, à nossa aula. Antes de nós pararmos, de realizarmos a nossa paralisação em decorrência do coronavírus, estávamos discutindo em aula sobre as contribuições de Durkheim, que efetivamente vai ser reconhecido, então, como o pai da sociologia moderna, uma vez que ele efetivamente traz contribuições de cunho científico de como nós devemos abordar esse estudo da sociedade, que vai se dar através dos fatos sociais. Durkheim, que entendia que havia essa influência dessas diversas instituições dentro do meio social que vão determinar como é que as pessoas são, como é que elas devem se comportar, como elas devem agir. Durkheim também tenta entender a contribuição da sociedade moderna, do Estado moderno, e compreende então que, por conta desse grau de especificação das atividades do trabalho, a gente acaba gerando um maior grau de dependência entre as pessoas, o que aumenta a possibilidade da solidariedade no indivíduo dentro do meio social, comparado com a sociedade anterior, uma sociedade mecânica, né? Então, na sociedade moderna, nós temos uma sociedade orgânica. Pois bem, essa praticamente foi a nossa discussão da última aula. Hoje vamos nos aprofundar num outro teórico que vem trazer outros olhares ainda mais importantes para nós a respeito do estudo sociológico. Hoje vamos falar sobre Max Weber. Bom, então sobre Max Weber, né? Quem é o nosso amigo Max Weber? Maximilian Karl Emil Weber, ele foi sociólogo, jurista, historiador, economista, é considerado um dos principais fundadores do estudo sociológico moderno. Escreveu sobre diversos temas como sociologia, religião, sociologia política, administração pública, governo, economia, etc. Ele tem algumas contribuições para nós bem importantes aí, estudos nos campos da economia, da sociologia política, da religião e administração pública. Vai prestar consultoria aos negociadores da Alemanha no Tratado de Versalhes. Né? Para quem não lembra o que é o Tratado de Versalhes, é justamente o acordo que foi firmado após o final da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha, né, vai adentrar com um compromisso aí de ajudar no pagamento, na reposição dos prejuízos causados aos demais países por conta da guerra. Vai prestar consultoria à comissão que vai redigir a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar é uma das primeiras constituições com o pressuposto do estado de bem-estar social, né? A ideia de uma Constituição que preza direitos sociais. Ela salvo o melhor juízo, a segunda Constituição, a primeira do México, e também vai contribuir para uma compreensão da perspectiva sociológica da natureza, né, da mudança social e da desigualdade social. Ele vai ser um dos autores que, na construção a respeito do que vem a ser a sociologia, ele vai discutir a respeito das classes sociais, do que isso influencia sobre a vida das pessoas, que as pessoas, a partir das classes sociais, vão ter posicionamentos distintos, linhas de pensamentos distintos, vão ter comportamentos distintos porque pertencem a determinadas classes. Isso é algo que a gente vai se aprofundar mais para frente nas próximas aulas. Aqui, sobre as principais obras dele. Das obras publicadas no Brasil, nós temos A Ética e o Espírito do Capitalismo. É uma obra bem interessante do Weber, que vai discutir justamente como a religião protestante ela tem uma conexão com aquilo que vem a ser o pensamento liberal do período, como ela se converge dentro dos mesmos pressupostos que o liberalismo está defendendo, né? Ao contrário do que a religião católica cristã, por exemplo, pregava até então. Temos essa outra obra aqui, Ciência e Política, que é um livro também bem interessante, Ciência e Política, Duas Vocações,
que vai tratar da importância do que vem a ser a ciência. Nós vamos tratar um pouco disso nessa aula, e como ela se diferencia daquilo que vem a ser a política. Então, é um livro fininho, isso aqui é uma coleçãozinha que foi, na época eu conseguia comprar isso aqui por R$ 9,90. Hoje, as últimas vezes que eu vi isso aqui, devia estar uns 15 ou 20 reais. São livrinhos relativamente fininhos, facinhos de encontrar. Ainda sobre as obras deles, nós temos a Metodologia das Ciências Sociais. É um livro bacana em que o Weber se aprofunda com relação a como deve funcionar o método científico para a sociologia. Então traz uma série de dados aqui, falando sobre objetividade da ciência, falando sobre as categorias da sociologia compreensiva, que é a parte do que vem as suas teorias, fala sobre os tipos puros de dominação, que nós também vamos trabalhar nessa aula. Então tem esse livrinho aqui do Max Weber também, Metodologia das Ciências Sociais. E por fim, e não menos importante, temos uma obra póstuma de Weber, que foi publicada no Brasil em 2 volumes, que se chama Economia e Sociedade, volume 1 e volume 2, então, pela editora da UNB. Aqui nós temos um compilado de uma série de textos do Weber que foram publicados posteriormente à sua morte. Foi auxiliado aí pelos seus alunos, pelos seus discípulos, para poder desenvolver e trazer à tona o que vinha a ser essas contribuições dele. Tem uma série de aulas, uma série de palestras, um monte de rascunhos sobre diversos conceitos que o Weber veio a trabalhar e que estão compilados, então, dentro dessa obra. Entrando mais propriamente, então, sobre as teorias de Weber, por que Weber vai se concentrar em querer se aprofundar sobre o estudo sociológico na época dele? Vejam, em 1900, que é mais ou menos quando Weber vai se aprofundar com relação a esses seus estudos, nós temos uma Inglaterra que está bem industrializada, que está avançando em termos daquilo que quer ser o comércio, a indústria. Nós temos uma França que também está bem desenvolvida, está bem evoluída. Quando a gente fala dos processos das revoluções industriais, nós estamos falando de desenvolvimentos em momentos distintos em países distintos. Então, em 1900, 120 anos atrás, nós tínhamos a Inglaterra bem desenvolvida e a França bem desenvolvida. Mas a Alemanha, na época, sem ter essa bandeira, mas com aquele símbolo ali daquele falcão, a Alemanha, que na época se chamava Prússia, a Alemanha ainda era um país feudal. Ainda era um país centrado no modelo de agricultura, ainda era centrado num comércio extremamente escasso, não tinha sinais de um grande desenvolvimento tecnológico, não tinha sinais do avanço daquilo que vinha a ser o desenvolvimento comercial e industrial da região. E o Weber se deparou com essa situação e ficou se perguntando, por quê? Por que a Prússia não consegue se desenvolver? O que tem de características diferentes da Prússia com relação a esses outros países que não permitiu que houvesse uma revolução burguesa? Por que ainda temos um rei? Por que ainda temos nobres? Por que mesmo na Inglaterra, que ainda tem rei, ainda tem nobres, mas consegue um avanço do desenvolvimento tecnológico, industrial? Por que a Prússia não consegue fazer isso? Então ele vai começar a tentar se aprofundar com relação a esses conceitos. Ele vai tentar se concentrar em tentar compreender por que é que o liberalismo não chegou na Prússia. Por que esses ideais, que vão estar focados aí no processo de desenvolvimento industrial e comercial, por que isso não aflorou na Prússia? Então, ele começa se focando no sujeito. Ele vai dizer que, diferente do que o Durkheim colocou, ele vai dizer que a principal estrutura dentro da sociedade é o indivíduo. Quem é o indivíduo? É o ser humano, o sujeito, o homem. Esse sujeito,
ele se destaca com relação aos demais seres, porque nós temos a capacidade intelectual. Então, o primeiro pressuposto do Weber é de que nós, seres humanos, conseguimos pensar. Isso dá muita diferença com o que o Durkheim coloca? Sim, porque o Durkheim ele veio colocar de que essas instituições sociais, que têm uma importância dentro do meio social, vão determinar o que é o comportamento do sujeito, como é que o sujeito age, como é que ele deve se comportar, como é que ele deve agir. Já o Weber, ele olha e diz, eu até posso ter essa influência dessas diversas instituições, mas a forma como esse sujeito vai agir vai depender muito daquilo que vem a ser a racionalidade dele. Vai depender muito de como ele venha se comportar dentro dessas circunstâncias. Por quê? Porque é o indivíduo que vai dar sentido às coisas. É o indivíduo que vai olhar para um objeto, olhar para uma ordem, olhar para uma determinação e vai gerar uma reflexão internamente nele sobre como é que ele está interpretando, como é que ele está entendendo aquele comando e como é que ele vai agir frente a essa interpretação que ele dá. Né? Então, as coisas não podem ser aprendidas na sua essência, porque a causalidade vai tentar ser explicada, então, pela história. O objeto e fundamento da sociedade para o Weber é o indivíduo e suas relações e interações, aquilo que ele vai chamar de agentes sociais. Então, é fundamental compreender, dentro do que é o processo histórico, como é que se concebe determinados momentos, determinadas condições, o período, o momento histórico no qual nos encontramos, e como é que, dentro das determinações que vão ocorrer dentro daquele período, como é que o sujeito vai agir racionalmente frente a esses comandos. Para isso, então, temos aquela obra ali do Ciência e Política, que a gente comentou anteriormente. Ele vai diferenciar, então, a ciência, porque ela vai buscar compreender os fatos sociais. A ciência está tentando compreender como as coisas são, ela está tentando determinar isso, né? Como é que o ser humano pensa, como é que ele vem a se comportar frente a esses comandos. Isso se diferencia da política, uma vez que a política quer tentar interferir na vida social. A política está tentando determinar o dever ser, o como as pessoas devem se comportar. Vejam, isso de certa forma a gente pode associar com aquilo que o nosso amigo Augusto Comte discutiu em termos das suas ideias. Por quê? Porque o Augusto Comte dizia que estava fazendo ciência, mas ao mesmo tempo estava tentando determinar como as coisas deveriam ser, como elas deveriam funcionar. Percebem a diferença? Vejam, para o Weber, ele entende, isso já está muito mais maduro, o que vem a ser o conceito de ciência. O conceito de ciência está muito mais atrelado à ideia do método científico, do avanço da racionalidade, do que daquilo que vem a ser a determinação de uma doutrina que vai dizer como é que as coisas devem vir a ser. Isso é uma coisa distinta. Então, o Weber vai começar tentando compreender a ação humana, né? Que é a ação, que é o comportamento humano relacionado com o sentido subjetivo. Todos nós realizamos ações, adotamos comportamentos, passamos a agir dentro do meio social para alcançar determinadas finalidades. A gente faz isso com um sentido que é próprio a nós. Vejam, vocês podem olhar para uma outra pessoa tendo um tipo de comportamento e não entender o que ela está fazendo. Não entender qual é a lógica do comportamento que ela está tendo naquele determinado momento. Pode até tentar adivinhar, mas tu não consegue efetivamente compreender o que se passa na mente da pessoa, né, dentro daquela circunstância. Por quê? Porque isso tem um cunho subjetivo do sujeito. Tem algo que vem a ser como o sujeito pensa, o que ele está refletindo naquele momento para adotar aquele padrão de conduta. O outro conceito que o Weber traz, então, é o da ação social. O que diferencia a ação da ação social? Porque na ação social nós vamos olhar para o que vem a ser esse comportamento das pessoas e nós vamos tentar dar um sentido a ele. Nós vamos tentar olhar por que a pessoa está fazendo aquilo dentro daquele determinado momento, por que ela está agindo daquela determinada forma frente à circunstância a qual ela se encontra. Isso não significa necessariamente que é o que a pessoa está pensando.
Mas é um sentido que nós, enquanto cientistas sociais, vamos tentar dar àquilo que vem a ser a conduta dele. Isso parece um pouco complicado? Não é. Vamos assistir um videozinho curto que é bem interessante nesse sentido da gente compreender o que é a ação e a ação social. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Eu sempre acabo rindo um pouquinho nesse vídeo aí, eu sempre acabo me divertindo um pouquinho. Então vejam, qual era o sentido da ação da nossa jovem ali? Por que ela passa a agir levantando e sentando conforme a campainha vai tocando? Ninguém mandou a ela. Ninguém disse para ela que ela deveria fazer aquilo. Ninguém deu a ordem para ela. Ela dá a explicação ao final. Ela vem dizer, olha, eu me senti excluída. Eu me senti excluída. O que isso quer dizer? Significa que não foi algo que foi determinado a ela. Foi algo que ela racionalmente pensou sobre aquilo em determinada circunstância. Isso significa que quem deu o sentido ao ato dela foi ela própria. Ela resolveu levantar e sentar. Essa é a ação.
como é que a gente analisa essa circunstância, como é que a gente enxerga o que vem a ser essa conduta dela, essa repetição de padrões dentro do meio social, isso é ação social. É como a gente vai enxergar o sentido que está presente dentro daquilo que vem a ser o comportamento das pessoas. Como a gente olha para o que vem a ser a conduta dos indivíduos e a gente tenta buscar um sentido para isso, dar uma explicação para isso dentro desse contexto social. Então, a sociologia, para o nosso amigo Max Weber, é a ciência que pretende entender interpretando a ação social, para dessa maneira explicá-la causalmente em seu desenvolvimento e efeitos, observando suas regularidades, que se expressam na forma de usos, quando é motivado, na forma de costumes, enquanto um hábito, e em situações de interesse. A sociologia visa, para Weber, portanto, compreender como os indivíduos vão agir dentro desse meio social. Por que as pessoas agem dentro de determinadas circunstâncias? A explicação sociológica vai buscar, então, compreender o sentido, o desenvolvimento e os efeitos da conduta social de um ou mais indivíduos. Explicar é captar a interpretação, a conexão de sentido em que se inclui uma ação. Para compreender esse sentido das ações, o sociólogo tem que, então, construir um modelo de desenvolvimento da conduta racional. O que é um modelo de desenvolvimento da conduta racional? Weber diz o seguinte: olha, é preciso ao sociólogo, para tentar entender o que vem a ser a conduta humana, estabelecer uma série de parâmetros, entender qual é a origem daquele grupo que tu estás analisando, daquelas pessoas, daquela coletividade, quais são os hábitos delas, quais são os costumes delas, o que elas habitualmente costumam fazer dentro de determinada circunstância. E aí, a partir disso, ele estabelece aquilo que ele vem chamar de modelo de tipo ideal. O que é um modelo de tipo ideal? É esse conjunto de variáveis em que ele diz o normal, o comportamento padrão a ser aceito dentro daquela circunstância é tal conduta. A partir desse desenvolvimento, desse modelo de conduta racional, é que ele vai interpretar, então, outras conexões de sentido, sejam irracionais ou afetivamente condicionadas, ou as que sofreram influências irracionais de toda espécie, tornando-as como desvios do modelo constituído. Como é que funciona isso? Vamos ver o seguinte: tu estabelece um modelo, tu estabelece um padrão. Tu diz que o indivíduo dentro do meio social, aquilo que a gente assume como a maior parte das pessoas dentro do meio social, ele tem um padrão de conduta esperado. O sujeito vai realizar determinado tipo de procedimento, determinada conduta. Ele vai, por exemplo, num período como a gente está agora, ele vai se deslocar para a sua residência e vai se fixar lá. É um período de pandemia, é um período que há uma conduta esperada para o sujeito dentro desse sentido, dessa circunstância. Então, o que o sociólogo faz para Weber? Ele pega esse modelo de tipo ideal e ele vai comparar com o padrão de comportamento da sociedade. Se o modelo tipo ideal estiver correto, ele estiver próximo daquilo que é a verdade, ele vai conseguir captar o que vem a ser a maior parte do comportamento das pessoas. A maioria da conduta dos indivíduos vai obedecer aquilo que vem a ser esse modelo de tipo ideal. Por que a maioria da conduta das pessoas? Porque isso é o que racionalmente se entende que deve ser a conduta desses indivíduos. No entanto, eu vou ter aqueles que vão assumir um padrão diferente. Eu vou ter aqueles, uma minoria, mas que é importante para o nosso estudo, justamente para compreender por que esses indivíduos, dentro daquela ordem que foi deliberada, por que esses indivíduos, dentro desse momento, dentro dessa circunstância, vêm a agir de forma diferente. O que fez com que ele não agisse da mesma forma como foi pré-estabelecido? Quais são as condições para que isso ocorresse? Essa é a grande pergunta da sociologia. Esse vai ser o grande objeto de estudo dela. Vejam, a prioridade não está em entender aquele padrão de conduta do que a maioria das pessoas está fazendo dentro daquela circunstância. Porque isso eu já consegui explicar com o modelo de tipo ideal. E eu consegui validar isso, eu consegui comprovar isso.
A questão é, por que a conduta diversa, a conduta diferente, não obedeceu o que tinha a ser essa regra estabelecida? Como é que eu vou me aprofundar com relação a isso? Como é que eu vou entender isso? O Weber vai dizer que isso funciona a partir de tipos puros de ação. Eu vou conseguir compreender essas condutas. Nós temos dois tipos de ação racional e dois tipos de ação, por assim dizer, irracional. O tipo de ação racional, uma é voltada com relação aos fins e outra é voltada com relação aos valores. Já as de tipo irracional são as ações afetivas e as ações tradicionais. Vamos tentar entender cada uma delas. A ação racional com relação a fins, ela visa atender um objetivo previamente definido. Ele lança-se mão dos meios necessários ou adequados. Essa conexão entre fins e meios é tanto mais racional quanto mais a conduta se dê rigorosamente sem interferência perturbadora de erros e afetos que desviam o seu curso. Então, tu vai estabelecer uma meta para ti. Tu estabelece um objetivo. Né? Eu quero comprar um carro, mas para mim comprar um carro com as despesas que eu tenho hoje, eu não tenho condições. Então, o que eu faço? Eu estabeleço uma razão de como é que eu vou passar a economizar recursos para poder fazer a aquisição de um carro. Então, racionalmente, eu mudo o que vinha a ser a minha conduta até então estabelecida. Eu passo a ter um padrão de conduta diferente. Então, eu já não vou mais comer tanto lanche, já vou controlar um pouco o que vem a ser as compras no mercado, já não vou mais beber tanto, porque né, o consumo de bebida vai acabar consumindo ainda mais meus recursos. Se eu poupar um pouco de cada um desses itens, eu vou ter o recurso suficiente para poder fazer a aquisição do veículo, para poder comprar um automóvel que eu estou desejando. Então vejam, eu tenho uma ação que eu consigo explicar ela a partir de um pressuposto racional. Ele passa a adotar um padrão de conduta porque há um objetivo a ser alcançado. Então é uma ação racional com relação a fins. Já com relação aos valores, o que é valores? Né? Aquilo que é inerente ao pressuposto da moralidade do sujeito. Aquilo que vem a ser a essência do que o sujeito acredita, aquilo que ele defende. Aquilo que ele coloca como sendo maior do que outras circunstâncias que outras pessoas pode ser que não venham a defender esse determinado pressuposto. Pode ser uma convicção religiosa, pode ser abraçar um determinado conjunto de crenças, que não necessariamente religiosas, e por conta desses valores, tu passa a ter uma conduta condizente com elas. Então o agente se orienta por fins últimos, agindo de acordo ou a serviço de suas próprias convicções, levando em conta somente a sua fidelidade a certos valores. O que vai dar sentido à ação é justamente a sua racionalidade com relação aos valores que vão guiar esse sujeito. Como eu optei a adotar determinado padrão de conduta exclusivamente por conta desse conjunto de valores que eu tenho. Por exemplo, aquele sujeito que vai lá atuar como um defensor do Greenpeace, né? Entra no barquinho e vai em alto mar para impedir, por exemplo, a caça de baleia. Estando sujeito lá a pescadores, piratas, etc., que estão lá para caçar em alto mar, águas internacionais, e não vão estar muito aí para a conduta do sujeito. Né? Então, dentro dessas circunstâncias, o sujeito age de uma forma a tentar alcançar um objetivo, que é salvar os animais, porque dentro do seu conjunto de valores morais, ele entende que isso tem um peso mais significativo do que aquilo que vem a ser, de repente, até a própria vida, ou a própria segurança. Então, ele age em conformidade com esses valores. Temos a ação afetiva. O agente age de modo afetivo quando sua ação é inspirada em suas emoções imediatas, sem a consideração de meios ou de fins a atingir. Então, é aquela coisa do calor do momento. Não é uma ação racional. O sujeito não para pensar, vou me enfurecer, vou ficar desesperado. Não, isso foge daquilo que vem a ser a racionalidade. Ele age dentro daquele determinado momento porque ele está mexido com aquilo que vem a ser um sentimento que tomou conta dele dentro daquele determinado momento. É o caso, por exemplo, quando a gente fala de crimes passionais,
Pessoas que, com excesso de ciúme, acabam vindo a matar o próprio parceiro, né, dizendo que matou por amor. É um tipo de ação afetiva, porque para ele, naquele determinado momento, era a conduta mais certa a fazer. Isso, uma série de situações, quando passa aquele momento do calor, quando passa aquele momento, o sujeito para, olha para trás e diz: o que foi que eu fiz? Estou arrependido. Por quê? Porque ele não estava raciocinando naquele momento. Ele agiu de uma forma a tentar corresponder àquilo que vem a ser esse sentimento que ele está sentindo. Um outro exemplo é quando, por exemplo, uma mãe que coloca a própria vida em risco para salvar o filho, né? Como essa da foto. Ela não está preocupada com o bem-estar dela, com a saúde dela, com a segurança dela, mas ela está vendo o filho se afogar e ela se joga dentro da água. Por quê? Porque naquele momento o sentimento da possibilidade de perda do filho faz com que ela tenha uma conduta completamente irracional, né? Passe a adotar agir de uma forma a tentar resguardar, salvar tudo que vem a ser a vida do filho dela. Um outro tipo de conduta é a ação tradicional. O agente age de acordo com seus hábitos e costumes arraigados, reagindo então a estímulos habituais. É aquilo que a gente tem por costume, por hábito, né? Aquilo que a gente foi habituado a fazer, habituado a realizar. A gente recebeu toda aquela carga valorativa ao longo da vida, durante o nosso processo de formação enquanto pessoa, e isso molda a forma como a gente deve obedecer a determinados conjuntos de regras, né? É o caso, por exemplo, de atitudes patriarcais, ou seja, quando a gente fala de machismo. O machismo está enraizado dentro da sociedade, nós temos um padrão de conduta disseminado dentro da sociedade em que há uma diminuição daquilo que vem a ser o valor das mulheres, daquilo que vem a ser o valor de uma série de pessoas que não correspondem ao estereótipo de quem é o sujeito, o homem macho, né? Então, quando a gente fala desse tipo de pensamento, é algo que a gente reproduz, a gente assimila, né? Ninguém, via de regra, né? Ninguém diz assim: não, eu quero nascer machista, né? Tu não é, simplesmente tu vai adquirindo isso ao longo da vida. E tu assimila tanto isso que passa a entender isso dentro de uma lógica de normalidade. Ou seja, é o padrão estabelecido. Isso é o mais comum. É quando eu vou fazer a piadinha da loira, a piadinha da morena, é quando eu vou dizer que o lugar de mulher é na cozinha, é quando eu vou reduzir aquilo que vem a ser o papel da figura da mulher dentro do meio social, querendo colocar ela um padrão, um estereótipo estabelecido do que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer. Isso é extremamente complicado porque isso não é racional. As pessoas não param para pensar sobre isso, não param para refletir sobre isso. Elas simplesmente reproduzem aquilo que vem a ser essas condutas, reproduzem aquilo que vem a ser esses comportamentos e muitas vezes sem sequer se dar conta de que isso está acontecendo. Então, quando a gente fala desses tipos puros de ação, a gente tem que entender que existem outros tipos de ação, de conduta por parte das pessoas, que não são necessariamente racionais nem irracionais, como as duas que a gente citou, mas que pode estar relacionada simplesmente como uma forma reativa, que não tem um caráter social e cujo sentido não se conecta diretamente às ações dos outros. São dois tipos de ação, de comportamento em que a gente realiza, independente daquilo que venha a ser esses tipos puros de ação que a gente determinou previamente. Então, uma delas é a ação homogênea ou instintiva, que é uma execução provocada por pressões naturais ou fisiológicas. Então, veja, um dia de chuva ou um dia de neve, né? A chuva está mais próxima do que vai ser a nossa realidade. Quando a gente fala de um dia de chuva, via de regra, as pessoas passam a adotar um padrão de vestimenta, de roupa, de ações, de condutas condizentes com aquilo que vem a ser esse determinado clima que está presente. Então a gente vai usar o guarda-chuva, vai usar roupas que vão permitir não se molhar tanto, não ficar tão exposto assim à chuva.
Tem gente que antes, para se deslocar, ia a pé, agora já que está chovendo, vai de carro. Aí isso aumenta a quantidade de veículos na rua, aumenta a quantidade de automóveis, aumenta o tráfego também. Tudo isso decorrente desse padrão que se repete para uma série de pessoas, mas que não tem necessariamente uma correlação entre o que vem a ser o comportamento de uma pessoa e de outra. Foi simplesmente algo que aconteceu naquele momento, que é uma questão natural e que influencia diretamente sobre aquilo que vem a ser a conduta das pessoas. Ou ainda, quando a gente fala das grávidas, né, que vão ter lá os seus desejos, ou ainda, depois que dão à luz, o estado puerperal, depois do período de gravidez, né, aquela irritação, toda aquela mudança, aquela carga hormonal que acontece com a mulher durante o período, e que pode influenciar diretamente sobre o que vem a ser a sua conduta, o seu padrão de comportamento. E isso pode se repetir para uma série de pessoas. Mas isso não significa necessariamente que há um padrão, no sentido de as grávidas se reunirem para desejar realizar determinado tipo de conduta. Eu quero vamos sacanear todos os maridos de madrugada para procurar uma fruta difícil de achar. Não é isso, né? Não é isso. É algo que simplesmente se desenvolve a conduta por algo que foge daquilo que vem a ser a vontade, o desejo, ou uma repetição, ou qualquer tipo de padronização a respeito da conduta. Ela simplesmente acontece, né? E tu tem aquele ímpeto de tentar resolver isso, de tentar lidar com isso. E isso vai se refletir na conduta humana. E um outro tipo de ação é aquele proveniente da imitação, né? Se vocês olharem a figurinha aí, vocês vão lembrar da discussão que eu pedi para vocês fazerem com relação ao fórum. A ideia do fórum do papel higiênico. Por que as pessoas, agora no período de pandemia, estão todo mundo preocupado com as quarentenas, vão correr tudo para o mercado. E aí, tudo bem, vai lá comprar comida, uma quantidade maior, faz algum sentido. Afinal de contas, tu vai estocar isso para precisar sair menos de casa, para ter menos contatos com outras pessoas. Isso faz sentido. Agora, por que comprar rolos e rolos de papel higiênico? No que isso se torna útil para a pessoa dentro desse momento? Para que vai servir? Alguns vão dar explicação na pergunta que eu fiz, dizendo que como é algo que afeta muito mais a questão da higiene pessoal, isso vai desencadear, então, a necessidade do indivíduo de manter uma limpeza maior. Mas não é essa a recomendação. Não foi essa a justificação feita por parte dos cientistas aí do poder público com relação à pandemia. O que a gente vê com relação a essa conduta que se originou lá na própria China e depois foi se propagando para os outros países, as pessoas começaram a divulgar a informação de que, olha, começou a faltar papel higiênico. E aí, automaticamente, as pessoas, por uma conduta de imitação, vão dizer, quero dizer que vai faltar papel higiênico também. Então, deve ser importante estocar papel higiênico. E vão começar a correr atrás, vão começar a comprar. Sem ter uma preocupação pontual do como é que isso vai funcionar, como é que eu vou utilizar isso, né? Então, é uma ação praticada sob a influência ou condicionada pela massa, seja ela uma multidão, a imprensa ou mesmo a opinião pública. As pessoas passam a adotar um padrão de conduta, um padrão de comportamento, simplesmente porque estão vendo as outras pessoas fazendo. E vão passar a agir dessa forma em conformidade com que esses outros indivíduos estão reagindo. Então, o Weber vai trazer ainda um outro conceito que é importante para nós, que é o da relação social, que vai ser uma conduta plural, reciprocamente orientada, dotada de conteúdos significativos, sem correspondência, que descansam na probabilidade de que se agirá socialmente de um certo modo. Uma relação social pode ser também efêmera ou durável, isso é, ter ou não continuidade, ser ou não persistente e mesmo mudar radicalmente de sentido durante o seu curso. Por exemplo, passando de solidária a hostil. O que é, então, a tal da relação social?
vai ser essa forma como as pessoas vão vir a se comportar dentro do meio social por conta de diversos fatores que vão determinar um padrão que vai mobilizar de forma diferente a massa de pessoas. Ou seja, eu vou sofrer uma determinada influência que vai fazer com que os indivíduos que muitas vezes estão agindo, estão realizando ações para alcançar um determinado objetivo, e isso vai interferir na forma como eles vão proceder essa conduta, gerando então uma mudança significativa do sentido que eu vou dar para esses movimentos. É o caso, por exemplo, né, o pessoal vai lá no campo do Criciúma, vão tudo com uma ideia de um comportamento solidário. Né? Então lá para torcer juntos, para festejar juntos, para comemorar juntos, para celebrar juntos, para cantar, se divertir, festejar com gol. E aí, por fatores diversos, a gente começa a ter algo que vai inflando as pessoas, vai mexendo com elas, vai fazendo com que elas passem a mudar o sentimento pelo qual elas se deslocaram até aquele determinado local. E esse é um sentimento que ele vai se espalhando para as pessoas, vai se espalhando para aquele conjunto de indivíduos, até que uma série de pessoas passa a adotar um comportamento muitas vezes hostil, passa a adotar um padrão de conduta que não foi a priori o motivo pelo qual eles se deslocaram para aquele determinado local, para realizar uma determinada ação. Então vejam, é o caso, por exemplo, de quando a gente vê manifestações públicas. Né? Todo mundo tem direito à livre manifestação, mas para fazer uma livre manifestação, tu precisa comunicar às autoridades públicas. Então, por que tu vai comunicar às autoridades públicas? Tu comunica à autoridade pública dois motivos. Primeiro, para que não haja um conflito de agenda. Né? Daqui a pouco tu está indo lá fazer uma manifestação a favor de algo e tem um outro grupo no mesmo dia, no mesmo horário, para fazer uma manifestação contrária àquele algo que tu está tentando defender. Então, para que não haja essa conjunção, né, que eventualmente vai gerar um conflito, se evita, então, se organiza para que hajam atos diferentes em dias distintos. O outro motivo é justamente porque quando a gente fala em reunir pessoas, agrupar pessoas, muitas vezes esse agrupamento grande de pessoas pode mudar aquilo que vem a ser o padrão de conduta delas. Então, tu não só comunica, por exemplo, tu quiser fazer uma manifestação na Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma, tu não só comunica a prefeitura, como tu também comunica o comando da Polícia Militar. Por quê? Porque eles vão fazer um acompanhamento para caso, durante aquele movimento, aquela manifestação que vai ser feita, eles tenham um acompanhamento para ver, olha, a proposição é pacífica, mas pode ocorrer de um ou outro indivíduo começar a ter uma conduta atípica, começar a ter uma conduta diferente, de barbarizar, de quebrar, e que isso pode vir a inflamar as outras pessoas. E dentro de um coletivo, dentro de uma turba de pessoas, isso tende a viralizar, tende a ter uma série de pessoas que vão se contaminar por aquele sentimento dentro daquele determinado momento. Então isso é algo perigoso. E por isso, toda e qualquer manifestação pública que envolve agrupamento de pessoas tem que ter essa comunicação do poder público. Por quê? Porque justamente para ter o controle, para ver se isso não vai perder o sentido. Isso não vai perder um objetivo, isso não vai passar de uma condição de solidária para hostil, por exemplo. Uma outra característica da relação social, né, ela pode ser efêmera, ela pode funcionar por um determinado período de tempo. Todos nós acompanhamos aí, uns anos atrás, o que foi a ser, o que veio a ser ali, a calamidade da queda do avião dos jogadores e equipe técnica da Chapecoense. Isso gerou um grau de sensibilização mundial. Isso fez com que pessoas, não só em Chapecó, não só em Santa Catarina, não só no Brasil, mas no mundo todo, viessem a se manifestar, viessem a prestar solidariedade. Isso gerou um sentimento comum entre as pessoas a respeito daquilo que estava acontecendo. Então, só que isso não é duradouro.
Isso não é algo que se perpetua sempre. Não está todo mundo o tempo todo lembrando de novo da Chapecoense, etc, etc. Foi algo que marcou de fato, sensibilizou de fato, mas que já passou, que já não está mais tão presente dentro daquilo que vinha ser o nosso cotidiano. Ou ainda a relação social ela pode ter uma característica contrária a isso, ela pode ser durável. É o caso, por exemplo, de quando a gente vê manifestações que se iniciam para tentar alcançar um objetivo, grupos de pessoas que se veem prejudicadas ou percebem um mal, um problema dentro do meio social, e elas querem combater aquilo, querem confrontar aquilo, e essa manifestação ela faz uma vez, ela faz duas, ela faz três, até que aquelas pessoas olham e dizem, olha, a gente precisa manter esse debate, manter essa discussão, a gente precisa ter outros tipos de ações, a gente precisa agir de uma forma mais contundente, e essas manifestações podem, por exemplo, vir a evoluir para movimentos sociais, organizações não governamentais que têm a finalidade de defender determinados pressupostos, determinados princípios, determinados direitos, associações que vão combater, por exemplo, a discriminação. Aqui em Criciúma nós temos os anarquistas, a Associação dos Anarquistas contra o Racismo. É uma associação que está aí lutando, pleiteando, que começou com um movimento, com pessoas se manifestando, colocando a sua indignação, e que há vários anos já vem se perpetuando na defesa do combate ao que vem a ser a discriminação, e vem trabalhando nesse sentido. Então vejam, é uma relação social que inicia dentro de uma condição, mas que ela pode se desenvolver, pode aflorar e pode ter uma condição mais duradoura dentro do que vem a ser esse meio social. Então, frente a tudo isso, o Weber vai tentar então compreender a tal da sociedade moderna. Afinal de contas, a Prússia não conseguiu se desenvolver, a Prússia não conseguiu avançar. E aí ele vai olhar para o que vinha a ser a sociedade inglesa, vai olhar para o que vinha a ser a sociedade francesa, as outras sociedades que evoluíram, que avançaram. Ele vai tentar entender como é que funciona esses modelos sociais. Ele vai perceber que nós temos um aumento considerável da racionalidade. Então, há uma preocupação cada vez maior por otimizar, por desenvolver de uma forma econômica, sem desperdício, sem excesso não de consumo, mas o desperdício exagerado de determinados esforços, o que vai resultar, portanto, na busca pela eficiência e pela eficácia. Eu quero, da forma mais rápida possível, alcançar o resultado de uma forma mais efetiva. Eu quero tentar cada vez mais melhorar isso, fazer com que isso funcione de uma forma melhor. Isso vai resultar, dentro da sociedade moderna, com o desenvolvimento da burocracia, que é um objeto de estudo importante para o Weber. Weber vai olhar para a burocracia e vai dizer, esse é um aparato que dentro do Estado moderno ele é importante. Ele tem uma função significativa dentro do meio social e vai influenciar diretamente como aquilo que vem a ser a conduta das pessoas. Então, ele vai tentar buscar, dentro desse contexto, como é que a gente vai entender essas relações sociais, então, dentro dessa sociedade moderna. Como é que isso vem a funcionar, então, dentro desse período. Então, o Weber vai tentar discutir como é que está funcionando essas instituições. Ele vai discutir a respeito do Estado. Ele diz que o Estado não deve ser pensado a respeito do que querem ser os seus fins, para quando a gente fala em sociologia. Não é a finalidade dele, não é a discussão do contrato social, de manter a paz social, de nada disso. Ele tem que ser discutido a partir dos seus meios, ou seja, da forma como o Estado age. Só podemos definir o Estado moderno sociologicamente em termos dos meios peculiares a ele, como peculiares a toda associação política, ou seja, o uso da força física. O Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Vejam, a gente abomina dentro da sociedade a violência. A gente abomina de que haja
agressões, que haja atitudes que vão vir a machucar ou perpetrar atos de violência com relação às outras pessoas. No entanto, da forma como a gente concebe o que vem a ser o Estado, a gente dá legitimidade ao Estado para agir dessa forma. Ou seja, o Estado, quando age para resolver conflitos e o faz por meio da agressão física, por meio do exercício do seu poder geral de polícia, nós não estamos falando aqui de uma polícia específica, mas o poder concedido ao Estado de polícia, isso é legitimado pelo aquilo que vem a ser toda a estrutura social. Ou seja, nós entendemos como correto, nós entendemos como certo, a gente concorda com esse emprego daquilo que vem a ser o uso da violência por parte do Estado. Isso serve tanto para a ação policial, quanto para a própria questão dos presídios, né? Para a forma como os presídios vêm a funcionar. Esse é um debate bem interessante para ser aprofundado na disciplina de criminologia que vocês devem ter no próximo semestre, na terceira fase, para quem não fez ainda, claro. Então, naquela obra A Ciência e a Política, ele vai diferenciar então os dois preceitos. Ele vai dizer que a política ela funciona de forma irracional, ela não busca uma ação da racionalidade por parte do agente político, ela é influenciada pela paixão. As pessoas se mobilizam, se comovem, seguem indivíduos porque confiam naquilo que ele está dizendo, confiam naquilo que ele está afirmando, concordam com aquilo que tem a ser o discurso inflamado. O político, quando vai agir, ele o faz de uma forma para atender o que vem a ser a esses seus conjuntos de interesses, para convencer as pessoas, para defender o que vem a ser essas atitudes, defender o que vem a ser o seu eleitorado, as posições desse seu eleitorado, mas isso não segue necessariamente uma cartilha de sempre defender determinado pressuposto, de seguir uma regra própria, clara de como é que isso vai funcionar. Temos na política a luta pelo poder dentro do Estado, então um conflito constante entre o que vem a ser os partidos e os agentes políticos, além da capacidade de impor sua vontade aos outros grupos. Enquanto a ciência, ela é racional e imparcial, ela não busca diferenciar os indivíduos, não procura tratar eles de uma forma discriminada, mas sim de uma forma neutra, vai tentar trabalhar em cima daquilo que vem a ser os dados concretos. O cientista vai buscar a verdade e vai se manter fiel a ela, ele não tenta buscar artifícios, não tenta buscar outras justificativas para aquilo que vem a ser o funcionamento das suas teses, da sua teoria. E ele deve buscar a ciência, então, como vocação. Ou seja, não é só uma questão de ganho econômico, não é só uma questão de se beneficiar economicamente com isso, mas de tentar compreender que essa realização, o desenvolvimento da ciência, é algo que traz um ganho que vai além do pressuposto do valor econômico dado pela sociedade. Então, o Weber vai discutir alguns conceitos também importantes para entender como é que funciona essa lógica dentro dessa sociedade moderna. Um conceito para ele importante é poder, que é a probabilidade de impor-se à própria vontade numa relação social, ainda que sob resistência. Então, ter poder significa obrigar outra pessoa a seguir o que vem a ser a sua ordem, a seguir aquilo que vem a ser a sua determinação, mesmo que ela não concorde, mesmo que ela não queira, ela vai continuar cumprindo com relação ao que foi determinado a ela. Isso é diferente daquilo que vem a ser dominação. Dominação, o conceito já é diferente para o Weber. É a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem entre pessoas específicas, sendo uma relação entre dominadores e dominados. A força física aqui vai ser vista como um meio exclusivo do Estado e a violência só vai ser considerada legítima pelos dominados. Vejam, qual é a diferença do poder e da dominação? No poder a pessoa faz, cumpre, porque está sendo mandado, determinado para ela. Na dominação, a pessoa ouve a ordem,
houve aquele comando que diz para ela realizar determinado ato, ela não tem a obrigação de fazer isso. Ela não tem a obrigação, mas ela, por conta própria, por conta da sua racionalidade, ela passa a seguir esse comando. Ela passa a aceitar isso. Vejam, a essência do conceito de dominação para o Weber não está baseado no fato de obrigar o sujeito a fazer algo. Pelo contrário, quando estávamos discutindo aquele vídeo lá no início, de que a moça que estava lá sentada começou a seguir o padrão de comportamento das outras pessoas, ela fez aquilo porque ela se sentiu obrigada a fazer isso, ela se cobrou. É a mesma questão de quando o Weber está discutindo o processo da dominação. Nós estamos falando de pessoas que têm a capacidade de conseguir dar ordens a outros indivíduos, e esses outros indivíduos, não porque a pessoa seja obrigada a fazer isso, mas ela passa a cumprir aquela obrigação, aquela ordem, porque ela se sente obrigada a fazer isso. Ela se impõe esse processo de controle. Ela entende que ela deve respeitar aquilo que vem a ser essa dominação por parte desse outro indivíduo. Ela tem que obedecer o que vem a ser esse comando desse outro indivíduo. Puxa, cérebro, o que é que vamos fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar dominar o mundo. Weber diz então que nós temos 3 tipos de dominação. 3 modelos diferentes de dominação. A dominação tradicional, a carismática e a dominação legal. A dominação tradicional nada mais é do que a autoridade do ontem eterno, isso é, da orientação habitual para o conformismo. Aquilo que vem habitualmente se repetindo ao longo da vida dele, ao longo daquilo que vem a ser o contexto ao qual ele está inserido. É quando a gente fala, por exemplo, do mafioso, né? A gente está vendo ali ó, a foto do poderoso chefão. Então, o mafioso está lá, ele se impõe com relação a uma determinada comunidade, aquelas pessoas ouvem o que vem a ser aquela ordem dele e passam a cumprir, passam a respeitar, passam a fazer o que o sujeito está mandando, porque isso vai perdurando ao longo dos anos, vai perdurando ao longo dos tempos. Então, tu pode até trocar o chefão da máfia, mas enquanto é o chefão da máfia, tu vai continuar respeitando aquilo que pensa a vontade dele. É aquilo que a gente tem no processo histórico do Brasil do coronelismo, né? Naquela foto da direita ali, e a direita embaixo também, a charge. Quando a gente fala do coronelismo, é esse poder, essa autoridade dos grandes coronéis, dos grandes detentores das grandes propriedades, que era o sujeito que não tinha uma autoridade política, era o sujeito que não tinha um cargo político, mas como era o grande dono de terras, como tinha grande propriedade, como tinha muita gente que dependia dele, ele passava a mandar e desmandar na sociedade como um todo, né? Aquilo que vai ser o entorno da vida desse sujeito, na comunidade onde ele está inserido. Quando a gente fala da dominação tradicional, nós estamos falando, por exemplo, ainda temos hoje, assim, em diversas famílias, aquela pessoa que dentro da família muitas vezes vai ser um grande autorizador das ações. Então, às vezes, o pessoal aí tem um avô, uma avó com uma idade já avançada, em que todo mundo faz referência àquilo que vem a ser a opinião desse sujeito. Então, o guri tá lá, não, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro, tal. Tá, mas tu quer fazer isso, tu vai lá falar com teu avô. Se o teu avô autorizar, tu pode. Aí ele vai lá falar com o vô, explicar pro vô, dizer pro vô como é que é a história, como é que é o negócio, e o vô vai olhar e vai dizer se autoriza ou se não autoriza. Não é o vô que vai pagar a conta, não é o vô que vai mandar fazer aquilo, mas existe esse grau de dependência, existe essa participação desse poder que vai se perpetuando ali e que, portanto, vai submetendo esses indivíduos. O Weber está discutindo a dominação tradicional porque justamente ele está tentando entender aquele contexto da Prússia. Por que os burgueses na Prússia não se revoltaram? Por que os burgueses na Prússia não se colocaram contra o que vem a ser a autoridade dos grandes latifundiários, os grandes detentores de propriedade, né, que
estavam lá apoiando o regime aristocrata, estavam lá apoiando os nobres, estavam lá apoiando o rei. Por que esses burgueses não conseguiram romper com aquilo que vem a ser essas instituições pré-estabelecidas? Segundo Weber, foi porque esses indivíduos, sob a ótica da dominação, se sujeitaram à influência e à determinação por parte desse conjunto de pessoas. Se submeteram à vontade do que vem a ser esses grandes latifundiários, se submeteram à vontade do que vem a ser os aristocratas e o rei, e se submeteram a essa vontade deles. Não porque eles fossem obrigados, não porque o rei ia mandar matar ou prender se não fizesse isso, mas pura e simplesmente porque dentro deles eles entenderam que não poderiam romper com aquele modelo estabelecido. Racionalmente, eles refletiram de que era melhor continuar seguindo aquilo que vinha a ser as ordens estabelecidas até então. E por isso se sujeitaram àquela condição. O outro tipo de dominação apontada pelo Weber é a dominação carismática. É aquela autoridade do dom da graça extraordinária e pessoal, o heroísmo ou outras qualidades de liderança individual. É aquele sujeito que consegue encantar com o discurso. Aquele sujeito que vai falar e se posta de um jeito que as pessoas ouvem e aquilo acalenta o coração delas. O sujeito vai colocando o que vai ser o seu conjunto de ideias e vai convencendo as pessoas e vai unindo as pessoas de forma que aquilo que ele disser que tem que ser feito, as pessoas vão fazer e vão seguir. Por quê? Porque ele tem carisma. Ele tem esse processo de dominação em que a pessoa vai se envolvendo com aquilo que vem a ser esse discurso, passa a concordar com aquilo que vem a ser as afirmações que estão fazendo e, a partir daí, passa a ser um defensor daquilo que vem a ser esses ideais. Né? Temos ali nas fotos ali o Mandela, com toda a luta que ele fez na África do Sul para confrontar o apartheid. Uma sequência, o Martin Luther King, todo um discurso importante nos Estados Unidos, reuniu milhares de pessoas para poder combater o racismo, né? O sujeito que fala, eu tenho um sonho, que vai justamente tentar combater a discriminação. Na sequência embaixo ali, o Gandhi. O Gandhi foi um advogado, um jurista na Índia. Quem não conhece a história dele, tenta buscar aí, compreender. Tem um filme aí que vai não contar a história dele. Ele era um sujeito que acreditava na resolução dos conflitos por meio da manifestação pacífica. Olha só o grau de influência desse sujeito. Quando o governo tomava medidas que ele era contra, ele anunciava que ia fazer greve de fome estando dentro de casa. Ele fazia greve de fome. E as pessoas começavam a seguir o Gandhi por conta do seu discurso, daquilo que ele pregava, e começaram a agir da mesma forma que ele fazia e obedecer aquilo que vinha a ser os discursos dele. E o governo ficava desesperado, porque afinal de contas, como é que o sujeito está lá, está passando fome sozinho, consegue convencer as pessoas a seguir aquilo que vinha a ser seus ideais, e o governo se vê obrigado a negociar e concordar com algumas demandas dele, porque ele é um pacifista, ele é um sujeito que vai lá propor ideias, propor resolução de problemas, mas com base não na violência, mas na paz. Né? E a outra figura ali, mais conhecida aí provavelmente de todos vocês, o Obama. Quem é que não lembra aí da campanha do Obama, com o discurso do Yes, we can. Sim, nós podemos, sim, a gente vai resolver, sim, a gente vai passar pela crise econômica. São discursos que, por conta do carisma do sujeito, do carisma do indivíduo, ele mexe, ele toca com as pessoas passam a assimilar o que é esse discurso. Então, o sujeito da dominação carismática, por conta desse dom da graça, ele convence as pessoas e as pessoas passam a seguir ele, passam a fazer cumprir aquilo que ele está estabelecendo, que ele está determinando. E, portanto, viram seguidores, apoiadores desses líderes políticos.
seguindo aquilo que vem a ser as determinações que eles vão propor. Temos ainda a dominação legal, que é uma fé na validade do Estatuto Legal, baseada em regras racionalmente criadas. A dominação legal é um conjunto de ideias que compõem o que vem a ser o Estado moderno. A gente centrou a ideia do Estado moderno em criar uma autoridade, que é o Estado, e esse Estado ele tem obrigações, ele tem compromissos conosco, mas nós também temos compromissos com ele. Por conta dessa criação racional dele, que a gente entende que as leis criadas, estabelecidas, devem ser cumpridas, devem ser respeitadas. O sistema eleitoral ele é um modelo justo, afinal de contas, o conceito, a ideia lá da vontade geral, pregada pelo Rousseau, de que a autoridade que vinha a se eleger, o candidato que vinha a se eleger, eu concordando ou não concordando com ele, eu gostando ou não gostando com ele, eu vou cumprir aquilo que vem a ser as leis, as regras emanadas por ele. Por quê? Porque esse é o pressuposto no qual a gente está fundado na sociedade moderna, no Estado moderno. O sujeito não está lá, ele deixa de ser quem ele é, em tese, né? Em tese. Ele deixa de ser quem ele é e passa a ser uma autoridade constituída. E nessa autoridade constituída, ele vai dar ordens, ele vai dar determinações para nós e que a gente vai respeitar, a gente vai aceitar. Então isso pode ser com o presidente, pode ser com o governador, pode ser com o prefeito, ou o agente policial. Então o policial está na rua, manda a gente parar, manda a gente apresentar documentos, a gente vai cumprir isso, vai obedecer. Por quê? Porque ele está fazendo aquela ação, aquela medida, não por vontade dele, não porque ele resolveu fazer e eu sou obrigado a cumprir o que ia ser a vontade dele, mas porque ele ou está fazendo dentro daquele determinado momento, por pura e simplesmente uma prerrogativa daquilo que ia ser a atividade do Estado. Eu obedeço a ordem dele, obedeço a regra determinada por ele, em obediência ao Estado, não à pessoa, não ao sujeito. Isso vai se repetir na fiscal de vigilância sanitária, outro tipo de fiscalização, e até mesmo o servidor público, né? Você vai lá fazer um atendimento numa repartição pública, tu pode se deparar com um sujeito que tu não gosta, é teu inimigo, ou tem uma desavença com aquele indivíduo que vai te atender. Mesmo assim, quando ele vai te atender, ele tem que te atender em nome do Estado, e não no nome particular dele. Ele tem que fazer isso em prol daquilo que vem a ser essa organização estatal, independente do que vem a ser as relações pessoais que tu tens com ele. Ele vai tentar ser o mais correto, o mais justo possível, dentro daquilo que vem a ser a regra estabelecida. Então, dentro desse processo de dominação legal, a gente cumpre o que vem a ser essas determinações, pura e simplesmente porque nós temos essa crença sobre o que vem a ser o nosso ordenamento jurídico. Então a gente passa a cumprir, passa a respeitar ele por conta dessa validade do Estatuto Legal. Então o Weber ele ramifica essa estrutura da dominação legal e ele faz uma subdivisão e diz que dentro da dominação legal nós temos outro tipo de dominação, que é a dominação burocrática. Nós temos algumas pré-condições pela qual o Estado moderno está baseado. A monopolização dos meios de dominação e administração, com base na criação do sistema de taxação e de força militar. Então o Estado funciona porque ele arrecada impostos e tem o controle da força física, da violência, a violência institucionalizada. Nós temos um monopólio das promulgações legais, então é só o Estado que cria a lei, né? O monismo jurídico, é só o Estado que cria a lei, só ele que cria a regra. E, portanto, a gente deve obedecer o que vem a ser o poder emanado dessa autoridade. E nós temos uma organização de um funcionalismo racionalmente orientado, cujo exercício de funções administrativas depende, portanto, da autoridade central. Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa sobre o que vem a ser a estrutura de funcionamento do Estado, isso está interconectado e tem uma racionalidade própria do seu funcionamento. Então, o Estado moderno, ele organiza a dominação e com esse objetivo combina meios materiais de organização nas mãos dos seus líderes, expropriando todos os funcionários autônomos dos estamentos. Ou seja, aquele sujeito que está lá na ponta fazendo o atendimento, ele não está lá porque ele é o fulano. Ele está lá porque está agindo em nome do Estado.
Weber acha isso extremamente interessante, afinal de contas, naquele modelo da Prússia, que ele está com problema, né, porque não está evoluindo o comércio, ele acredita no liberalismo, ele é um liberal, ele acredita nesse desenvolvimento econômico, isso não está funcionando porque quem está ocupando os cargos burocráticos no Estado são as pessoas que estão vinculadas ao rei. São as pessoas, os nobres, que ocupam esses espaços dentro daquele Estado prussiano. E esses nobres são fatores impeditivos dentro da burocracia do Estado prussiano, porque eles proíbem ou coíbem aquilo que vem a ser essas ações de possível desenvolvimento daquilo que vem a ser os burgueses, os comerciantes, os possíveis, os potenciais industriais da Prússia naquele momento. Porque não é interessante para eles perder o seu poder, a sua autoridade, tanto por parte do rei, quanto por parte da aristocracia, quanto por parte dos grandes latifundiários. Então, toda essa cadeia de fatores resulta, portanto, no controle e no fechamento do não desenvolvimento da burguesia, do desenvolvimento comercial e industrial. Afinal de contas, a exemplo de outros países, quando a burguesia consegue se desenvolver, consegue aflorar, quem vai perder poder são justamente esses nobres, são esses grandes latifundiários e, consequentemente, também um rei. Né? Porque nesses países que vão se industrializando, tem esse desenvolvimento desse Estado moderno que gera essas autoridades com representação popular. Então, o Weber vai dizer o seguinte, tem esses políticos profissionais, que ao contrário dos líderes carismáticos, não queriam ser senhores, mas colocavam-se a serviço dos senhores políticos, ganhando a vida e um conteúdo de vida ideal. Então, veja, nesse exemplo aqui de organograma, nós temos um chefe lá no alto que é o sujeito, que é o líder carismático, aquele cara que consegue comover as pessoas, consegue convencer as pessoas e, por conta disso, consegue se eleger. E aí passa a assumir uma função política importante. Abaixo desse chefe, abaixo desse político, existem todas essas outras estruturas que precisam ser ocupadas, que precisam funcionar, e elas não são só funções técnicas. Apesar do Estado moderno pregar pela racionalidade, não tem só funções técnicas, porque os cargos de chefia, o equivalente ali aos quadradinhos verde, aos quadradinhos amarelo, esses cargos de chefia, eles são fundamentais para fazer cumprir aquilo que vem a ser a ordem estabelecida pelo poder político, pelo poder carismático que foi eleito. Então, ele precisa ter pessoas de confiança próximo dele, que vão zelar por ele, que vão fazer cumprir aquilo que vem a ser as suas determinações, que vão fazer com que o pessoal técnico que está abaixo dele, porque são os chefes deles, que eles façam cumprir a ordem conforme foi estabelecida. Portanto, esses cargos políticos vão ser ocupados por esses apoiadores dessas funções políticas. É como a gente colocar, por exemplo, encher secretarias, chefes de repartições, etc., apenas com cabos eleitorais do sujeito eleito. E aí esse sujeito, como tem um compromisso maior do que simplesmente fazer cumprir a função, porque ele tem um grau de dependência com aquilo que vem a ser esse agente político eleito, isso faz com que haja uma garantia do cumprimento daquilo que vem a ser as normas estabelecidas. Então, para o Weber, a burocracia, né, ela tem um domínio organizado, vai demandar uma administração contínua que exige que a conduta humana seja condicionada à obediência aos portadores do poder legítimo. Então, toda aquela estrutura precisa respeitar aquilo que vem a ser o poder estabelecido. O quadro administrativo vai representar a organização do domínio político, sendo legitimado e limitado pela obediência. Todo mundo que está ali tem que obedecer o que vem a ser as ordens superiores, tem que obedecer aquilo que vem a ser a regra determinada lá por cima, porque só assim a gente vai ter a garantia do cumprimento daquilo que vem a ser a regra determinada pelo governante, pelo agente político. A recompensa material e a honraria social vão ser os meios de incentivo
dos interesses pessoais do quadro decisivo, a solidariedade entre o quadro executivo e o detentor do poder. Então, esse sujeito que ocupa essas funções, ele se sente privilegiado, ele se sente destacado dentro do meio social. Para o Weber, lá na Prússia, o sujeito que ocupa aquelas funções superiores de chefia, que são todos membros da aristocracia, são todos nobres, né? Eles estão ganhando um status dentro do meio social porque estão ocupando essas funções públicas. Isso dá um ganho para elas, né? Isso faz com que elas tenham um espaço importante dentro do meio social. Então, o detentor do poder deve sempre ter a obediência dos quadros, das autoridades ou de qualquer um, através da delegação de poder executivo a pessoas que não são os donos e que usariam os meios materiais da administração dirigidos pelo senhor. A ordem estatal burocrática é, na sua forma mais racional, característica do Estado. Então, a ordem vem de cima para baixo e toda essa estrutura, os agentes políticos, que são os políticos profissionais, que estão lá próximos daquilo que vem a ser o líder carismático que foi eleito, eles estão lá com esse compromisso com relação às ordens do líder carismático e, portanto, vão garantir que essa sucessão de ordens, de regras que vai descendo, vai ser cumprida exatamente como foi determinado lá em cima. Porque só assim que eu vou garantir a eficiência e a eficácia do Estado. Só assim eu vou garantir de que não vou ter descumprimento daquilo que vem a ser as normas estabelecidas por parte do agente político. Assim, para o Weber, o que mantém a coesão social, o que garante a permanência das relações sociais e a existência da própria sociedade é, portanto, a dominação. Para ele, esse conceito de dominação é essencial. Para ele, a sociedade toda funciona, né? Enquanto Durkheim falava da solidariedade orgânica, que gera essa grande dependência entre os indivíduos para garantir essa organização social, o Weber vai dizer que o que gera essa coesão social é justamente o processo de dominação, porque nós, racionalmente, a gente se sujeita àquilo que vem a ser essas determinações, seja pela dominação tradicional, seja pela dominação carismática, seja pela dominação legal. A gente está sempre cumprindo aquilo que vem a ser essas determinações. Então ela vai se manifestar sob diversas formas que vão desde a interpretação da história, de acordo com a visão dominante, e a imposição de normas de etiqueta e de convivência social consideradas adequadas. A dominação vai ser um elemento essencial que percorre todas as instâncias da vida social. A metodologia weberiana é muito distinta das ciências da natureza. O que se procura aqui é compreender uma individualidade sociocultural, histórica e nem sempre quantificável. O cientista social, o sociólogo, ele é movido por escolhas de valores. Então, ele escolhe o que ele vai estudar, o que ele vai trabalhar, porque aquilo lhe interessa, aquilo é importante para ele, é caro para ele, pois são determinados somente pelas ideias de valor que dominam investigadores de sua época. Então, o Weber ele vai estudar esses comportamentos, vai estudar a dominação, porque ele entende que isso é importante para entender aquele contexto. Afinal de contas, por que que a Prússia não se desenvolveu? Porque ela não criou um processo de evolução, de revolução industrial. Então isso mobilizou ele. Só que depois que mobilizou, depois que escolheu o objeto de estudo, o método, os conceitos de que ele lança a mão, ligam-se às normas de validez científica e à utilização de uma teoria. Ou seja, eu vou buscar a neutralidade, eu vou buscar o método científico, vou fazer isso com base em dados concretos para conseguir alcançar aquele resultado, para conseguir entender o que tem a ser aquele contexto. Então, indo para os finalmente, né, quase encerrando já, eu vou citar aqui 3 frases que se destacaram para mim aqui das ideias do Weber, para a gente discutir um pouquinho, rapidamente. A primeira, o destino de nossos tempos está caracterizado pela racionalização e intelectualização, e, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo. Ou seja, o Weber está dizendo, olha, essa tal da racionalidade que a gente está discutindo, que está avançando, que está aflorando, isso é importante, é significativo, mas isso está acabando com o encanto do mundo. Por quê? Porque eu me apaixono por um tema, por uma discussão, por algo,
Eu começo a estudar aquilo, começo a me aprofundar com relação àquilo, e a partir do momento que eu vou efetivamente entendendo cientificamente como é que aquilo funciona, quais são as características daquilo, isso também vai fazer com que esse objeto de estudo perca a magia pela qual eu escolhi esse tema. Perca essa característica maior pela qual eu estou estudando ela. Interessante, né? Nenhum sociólogo deveria se achar bom demais, mesmo numa idade mais avançada, para fazer dezenas de milhares de computações totalmente triviais em sua cabeça e talvez por meses a um só tempo. Então, o sociólogo não deve trazer, na hora de desenvolver o modelo de tipo ideal, tentar trazer as mais diferentes e mais inusitadas elucubrações a respeito de como é que isso vem a funcionar totalmente dentro do meio social, influenciar o comportamento das pessoas, gerar situações das mais diversas e transformar esse estudo num monstro gigantesco, né? E fazer uma série de detalhamentos gigantescos a respeito de como a sociedade vem a se comportar ou vem a funcionar, sem efetivamente tentar entender como a sociedade age a partir dentro desses pressupostos a qual ele está desenvolvendo a respeito da metodologia das ciências sociais. Então é preciso ser ponderado sobre o tentar entender e fazer uso daquilo que ele propõe, então, do modelo de tipo ideal. E, por fim, na ciência, sabemos que as nossas realizações se tornarão antiquadas em 10, 20, 50 anos. É esse o destino que está condicionado à ciência. É o sentido mesmo do trabalho científico a que ela está dedicada numa acepção bem específica, em comparação com outras esferas de cultura para os quais, em geral, o mesmo se aplica. Toda realização científica suscita novas perguntas. Pede para ser ultrapassada e superada. Não podemos trabalhar sem a esperança de que outros avançarão mais do que nós. Olha só, a humildade científica do Weber. Isso é um troço sensacional. Quando a gente estudou o Augusto Comte, ele veio dizer que ia propor a filosofia que ia acabar com todas as filosofias, que nunca mais ia precisar se desenvolver filosofia. O que o Weber vem dizer? O Weber diz, olha, aquilo que a gente desenvolve em termos de ciência, ele é um conhecimento bom, ele é útil, mas ele vai funcionar só por um tempo. Por quê? Porque ele é um troço que nunca está acabado. Ele nunca se encerra. Eu vou ter uma série de outras perguntas para desenvolver e para fazer a partir desse ponto em que eu alcancei. Mais ainda, eu preciso esperar que outras pessoas venham a se interessar pelas minhas ideias, as minhas teorias, ao passo em que vão se aprofundar com relação a elas e ultrapassar elas. Se o cientista não tiver a preocupação de que vão ultrapassar o que vem a ser o conhecimento produzido por ele, é um sinal de que isso perde o valor da contribuição que ele deu. E ele não pode se achar de que as suas teorias vão ser algo tão bom, tão universal, tão impagável, que vai simplesmente matar todo e qualquer outro tipo de desenvolvimento racional. Tudo aquilo que a gente pensa pode vir a se tornar algo ultrapassado. Olha a genialidade dele. Ele escreveu isso há 100 e poucos anos atrás e nós ainda estamos estudando Weber. Nós ainda estamos tentando compreender o que ele vem trazer, então, de contribuições para nós a respeito da sociologia. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Discutimos aí os conceitos de Weber, como é que ele vai tentar entender, então, esse processo de dominação dentro do meio social, como é que isso influencia naquilo que vai ser os padrões de conduta das pessoas e como é que a gente pode compreender, a partir do modelo de tipo ideal, a conduta que as pessoas vão ter dentro do meio social. E a partir daí tirar nossas conclusões a respeito de como é que isso vem a se desenvolver. Pois bem,
Vou estar postando para vocês ali as perguntas a respeito dessa temática, desse texto. E na próxima aula devemos discutir, então, o materialismo histórico-dialético de Karl Marx. Vamos discutir aí as contribuições de Marx para a sociologia. Certo? Espero que todos tenham uma boa semana, continuem aí se protegendo, se resguardando, porque não é só vocês, eles também são seus entes queridos, seus familiares, e vamos torcer para que tudo dê certo daqui para frente e que isso se resolva logo. Certo? Forte abraço. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. É.